noite. Agradeço a Deus pela vida do vosso pastor Jaderson, também pela vida do David, Gênison, né? Chama ele de Gênison aqui, né? Karina, sua esposa, foi arrebatada? Não, né? Amém, graças a Deus, né? Por esta família, por toda a igreja, né, irmãos? Rever aqui alguns amigos, o Jair, a Val. Nós éramos solteiros juntos, né, Jair? Tinha muito cabelo naquela época, né? A gente fazia assim, ó. Hoje a gente não faz mais nada. Aleluia, né? Mas Jesus é bom, né, irmãos? O importante é continuar servindo a Deus, né? Beleza a gente nunca teve, mas tinha Jesus, né? E graças a Deus por isso. Rever aqui também os meus filhos, né? Lili Valinhos, o Juninho, sua esposa, que para nós é uma alegria muito grande, Ana Flávia, Ana Luísa. Sabia que você ia dar esse sorriso, fiz de propósito. Estava falando aqui para o pastor Jaderson, né? O Juninho, acho que ele tinha de 10 a 11 anos de idade. E eu pegava na mão dele para ensinar ele a tocar violão. Hoje ele toca 300 vezes melhor do que eu, né? Como Deus é bom, vai aperfeiçoando, né? Os talentos. Deus abençoe, né? Feliz, irmãos, estar aqui acompanhado com a minha esposa. Eu conheci ela quando ela tinha 15 anos de idade. Já não perdi tempo, né? Falei, deixa eu guardar para mim, porque... E amém, né? Fez 37 anos, irmãos? Vai fazer 37 anos, né, que nós somos casados. Nós somos pai de 2 filhos. O Rafael já tem 34 anos e casado com a Letícia. Temos um netinho desse casal de 5 anos de idade, o Leonardo. E também temos a nossa filha Daniele. É bom falar o nome do aniversário da filha também, a idade? Não tem problema? 31 anos, irmãos. A nossa caçula já tem 31 anos, casada com o Guilherme. Eles ainda não nos deram netinho, né? E a gente também não cobra, tá? Imagina, né? Também saúdo a igreja com a paz do Senhor. Uma alegria estarmos aqui nesta noite para compartilharmos um pouco da palavra do Senhor. Louvamos a Deus pela vida do pastor Jaderson, sua esposa, pelo Gênison e a Karina, que são filhos queridos, né? E louvamos a Deus por esta igreja, pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite compartilhando um pouquinho daquilo que Deus fez na nossa família, na nossa casa, né? Agradeço a Deus pela vida do Ju e da Ana, que são também queridos. E louvamos a Deus, irmãos, como meu esposo disse, já há mais de 40 anos juntos, né? Porque começamos a namorar bem cedo e o Senhor nos deu esta família abençoada. Passamos por muitas dificuldades, né, irmãos? Porque toda a família enfrenta, como já foi dito aqui pela irmã Val, ela enfrenta setas terríveis do inimigo, porque o projeto de Deus, ele sempre é atacado pelo inimigo. Mas graças ao Senhor Jesus que nos dá a vitória e nos ajuda a vencer a cada dia, a cada luta que se levanta, o Senhor sempre tem uma estratégia, sempre tem uma vitória para dar. Porque a família, aquilo que o Senhor fez é bom e o inimigo não está feliz com isso. Mas nesta noite nós estamos aqui para agradecer a Deus por cada família que está aqui nesta noite e queremos compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Há dias já que estamos conversando, orando, e o Senhor nos trouxe ao coração algumas coisas que queremos compartilhar com a igreja nesta noite. Eu não sou muito de falar, irmão, sou mais tranquila, ele que é mais eloquente, gosta mais de pregar, mas nós vamos juntos aqui, né? Trazer um pouquinho daquilo, um pouco de experiência que nós temos com os nossos filhos. Nossos filhos, graças a Deus, servem a Deus. O Rafael e a Letícia servem a Deus ali na igreja do Nazareno. E a Daniele e o Guilherme estão ali junto com a gente na sede central. E são bênçãos, né, nas mãos do Senhor, são usados nas mãos do Senhor, e isso alegra muito o nosso coração. Amém, irmãos. Nós estamos comentando em casa, eu disse para minha esposa, nós não vamos ensinar ninguém.
nós vamos compartilhar a palavra de Deus, porque família é o único manual que existe, é a Bíblia Sagrada, é o manual da família, manual de como criar os filhos e manual de como servir a Deus. Às vezes a minha experiência para você não vale nada, porque vivemos às vezes em época diferente, cultura diferente, profissão diferente, viemos de uma família diferente. Às vezes a experiência que eu tive, eu posso até contar para você, mas às vezes não adianta você seguir à risca a minha experiência. Você pode usar e transformá-la do seu jeito, adaptá-la do seu jeito. Então nós não viemos aqui para ensinar os irmãos, mas para compartilhar a palavra de Deus ao nosso coração. E diz o Gênesis que era para nós falarmos a respeito de criação de filhos, pastoreando o coração dos nossos filhos. Interessante, irmãos, que isso a gente sempre fala e sempre falou: nenhum filho vem com manual. Hoje você sai do hospital até com o exame do pezinho do filho já, que antigamente demorava para sair, mas o médico não te dá um manual. Olha, se você fizer assim vai dar tudo certo na sua vida. Mas a Bíblia, ela pode nos ensinar. E pensando em um versículo bíblico, eu queria comentar com os irmãos a respeito de Jó. Aprendendo com Jó na criação dos filhos, ou pastoreando o coração dos nossos filhos como Jó. Jó, número 1, do verso 2 ao verso 5, diz assim a tradução da Bíblia: E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviava e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia continuamente. Bom, Jó é um nome muito conhecido da Bíblia, e todas as vezes que nós relacionamos o nome de Jó, nós falamos da sua perda, da sua experiência com Deus, do seu sofrimento. Falamos da paciência de Jó. Mas hoje eu quero aqui mostrar um outro lado na vida de Jó. Quero mostrar Jó aqui como um pai. E Jó tinha uma família bem estruturada. Nós vemos aqui que a sua família era bem estruturada. Era estruturada moralmente, financeiramente, emocionalmente, fisicamente. Uma família amigável e amigo um dos outros. Quando nós lemos esse texto, esses versículos aqui, nós vemos que 10 irmãos amigos. Difícil hoje, né, irmãos? Quem tem uma família grande, 10 irmãos amigos. Note que eles não convidavam as outras pessoas para se banquetear com eles. Eles convidavam uns aos outros. E era tipo assim, ó, não sei se era mensalmente ou não, né? Mas hoje vai ser na minha casa, no mês que vem na sua casa, na outra casa, e convidava as irmãs para estar juntos. Olha que família amigável, moralmente, financeiramente, fisicamente. A Bíblia não diz que eles tinham algum tipo de enfermidade, algum defeito, não tinha. Era amigo de todos, viviam em plena harmonia, respeito entre os irmãos. Agora, o segredo da estrutura da família de Jó não consistia nos bens que eles possuíam,
Diz a Bíblia aqui que Jó tinha 7.000 ovelhas. Jó tinha também 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, muitos servos e servas. Tudo isso era apenas o fruto de um homem que temia a Deus, fruto do seu trabalho. Porque quando nós lemos o versículo de número 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e se desviava do mal. Então vê que uma família bem estruturada começa com um pai bem estruturado. Mas nós vamos falar aqui no criando os filhos, apacentando o coração dos filhos, Podemos citar aqui pelo menos 3 condutas de Jó para manter uma família unida com respeito a Deus e aos pais. Isso é muito interessante, viu, irmãos? Eu às vezes até digo que um filho, ele respeita a Deus quando ele respeita aos pais primeiro, porque não tem como respeitar a Deus se não respeitar os pais. Às vezes podemos dizer assim: mas meu filho, ele teme a Deus, só que lá em casa ele não respeita os pais. É difícil, irmãos. Como temer a Deus que nós não estamos vendo e não respeitamos nossos pais, que convivamos com eles, que estamos junto deles todo o tempo, Primeiro, sua conduta diante de Deus e dos homens. Versículo de número 1. Jó temia a Deus e a sua conduta diante dos homens. Segundo lugar, Jó reunia seus filhos para o encontro. A minha esposa já vai falar, viu, irmãos? Vocês estão achando que ela não fala. Ela falou que ela não fala. É que vocês não vivem lá em casa. As irmãs estão de prova aqui, Ela fala assim, tá bom? Fique em paz, que daqui a pouco ela fala. Aí eu puxo ela assim: calma, irmão, deixa para mim agora. Mas o que eu quero citar aqui, irmãos, é o motivo da família de Jó ser uma família estruturada, que Jó apacentava o coração dos seus filhos. Olha só o que diz aqui o versículo de número 5: Jó reunia seus filhos para um encontro com Deus. Note que depois que eles faziam festas, Jó convidava os seus filhos. Olha, sucedia pois que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó. Jó parece que telefonava para os seus filhos, mandava um WhatsApp para os seus filhos, mandava lá no Facebook para os seus filhos: olha, vocês fizeram festa, agora vocês precisam consagrar a vida de vocês a Deus. E diz assim: olha, diante dos turnos de dias, seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e levantava-se de madrugada. Jó fazia com que eles oferecessem e viessem santificar a Deus através de sacrifício e orações. Às vezes, irmãos, a preocupação nossa hoje em dia é ver os nossos filhos bem, e toda a preocupação de um pai, bem financeiramente. Meus irmãos, veja o seu filho, que ele esteja bem espiritualmente, porque o financeiro vem atrás. Deuteronômio capítulo 2: e todas essas bênçãos correrão atrás de ti e te alcançarão. Eu sei que nós temos preocupação de ver os nossos filhos bem, mas eles precisam estar bem com Deus, porque eles estando bem com Deus, experiência com Deus, Deus os abençoará em tudo. Aonde eles colocarem as plantas dos pés, eles serão abençoados. Então essa era a preocupação de Jó. Olha, vocês comeram, vocês beberam, agora vocês precisam se santificar a Deus, oferecer sacrifício a Deus. E depois que eles faziam isso, certo? Aí o que acontece? Jó, a mesma coisa. Jó ia à oração: porventura pecaram os meus filhos, eu venho aqui interceder por eles. Irmãos, interceder pelos filhos é uma coisa muito importante. Eu sei que depois nós vamos até comentar isso. Mas quantas das vezes você foi na cama do seu filho e colocar a mão sobre a cabeça dele para orar por ele todas as noites?
Você já fez isso todas as noites? Não é de vez em quando, é todas as noites. Vamos dormir que o pai vai orar por você. E o menino, a menina deita na cama, você vai lá e coloca as mãos e abençoa o seu filho. Porque seu filho não é um herói. Até porque nós também não somos heróis. Os seus filhos, irmãos, eles passam muitas dificuldades. Não são as mesmas dos pais, mas eles passam as dificuldades deles. E você precisa cobrir o seu filho de oração. De oração. E Jó fazia isso com os seus filhos. Orava com os seus filhos. Porém é necessário fazer como Jó. Você precisa pastorear seus filhos em obediência a Deus. Os pais têm o dever de conduzir os seus filhos a ter experiência com Deus. Por isso que eu disse, aprendendo como Jó. Jó tinha dinheiro, irmãos. Os filhos de Jó não tinham necessidade de nada. E às vezes nós falamos assim: meu filho não tem necessidade de nada, tudo que ele precisa eu dou. Amém, irmãos, que você tem essa condição. Mas você precisa dar a ele um segmento espiritual. Um segmento espiritual. Porque o meu pai não teve condições de me dar nada. Eu sempre conto isso. Quando eu casei, meu pai disse assim: Giba, o pai não tem um par de chinelo havaiana para lhe dar, mas o pai vai orar por você. Eu ia fazer despesa, ia com uma calculadora, e às vezes tinha que tirar as coisas do carrinho, porque o dinheiro não dava para pagar. Emprestava o carro do meu pai para fazer despesa, e meu pai, pastor Jaderson, ia comigo para casa, e quando nós colocávamos a sacolinha em cima da mesa, ele abria, levantava os braços e abria as mãos e abençoava aquele alimento, para que nunca viesse a faltar, desejando, pedindo a Deus para nos abençoar. Irmãos, isso tem um valor diante de Deus, e no meu coração, que eu nunca esqueço isso. Isso é importante, irmãos. Isso é pastorear o coração dos filhos, não só da bronca. Não só da bronca, até porque eu nunca apanhei do meu pai. A única vez que ele ia me bater, minha avó me deixou. Aleluia. Mas também não tinha feito nada de errado, irmãos. A minha mãe costurava, e a minha mãe tinha cortado um pano, deixado em cima da mesa, e deixou a tesoura ali perto. Eu falei, eu também sou costureiro, né? E fui lá e cortei o pano, que era o vestido de uma pessoa. Mas eu era criança, né? Aí eu ia apanhar, minha avó falou assim: não vai bater no menino. Vó, é bom para isso, não sei até quando, né? Mas amém. Agora minha esposa vai falar, né? E eu só vou aqui introduzir, porque agora precisamos, presta atenção nisso, irmãos. Precisamos formatizar nossos filhos, dar a eles uma educação formativa, dar a eles uma forma espiritual. Nós temos aqui professoras, e você pode dizer assim, mas uma educação formativa é aquela educação que você dá uma educação para cada aluno, não é assim, Ana? Cada aluno tem uma dificuldade, então você dá aula diferente para cada aluno. Sim, essa é a educação formativa. Mas o que eu quero dizer, que transmitindo de uma maneira para os irmãos, é como um carpinteiro, que ele vai lá na mata, ele pega um pedaço de madeira, e aquele pedaço de madeira não tem forma nenhuma. Aí ele coloca na sua mente: eu quero fazer um pé de uma mesa, e um pé de uma mesa toda trabalhada. E ele pega aquela tora, aquela madeira, e vai trabalhando naquela madeira, até dar uma forma àquela madeira. E depois que ele deu uma forma àquela madeira, ninguém fala que era um pedaço de madeira que ele tirou lá da floresta. É lógico que uma criança, um ser humano, tem raciocínio, tem emoções, sentimento, tem vontade própria. Então você nunca vai conseguir formatizar do teu jeito, mas você pode formatizar de acordo com a palavra de Deus, formando o coração de uma criança, para ela amar a Deus. Amar a Deus. Amém, irmãos. Falando sobre o que você quer para o seu filho, né? O que você quer que seu filho seja. E
E nós, como o pastor falou, nós não temos um manual que nós ganhamos quando nós somos pais. Mas nós temos a Bíblia. E a Bíblia tem que ser a fonte primária de orientação e instrução. Quando nós trazemos o nosso bebê para casa, você já precisa começar a ensiná-lo a palavra de Deus. É a primeira coisa. Antes dele ir para a escola, antes dele aprender a ler, escrever e tantas outras coisas, a palavra de Deus precisa ser colocada no coração dessa criança. Nós temos igrejas que têm mais espaço, mais estrutura, que já tem salas de aula para grávidas, sala de escola dominical para grávidas. Fala, mas como assim você vai, seu filho está dentro do ventre ainda? Mas ele está ouvindo a palavra de Deus já dentro do ventre, ele já sai do ventre já evangelizado, né? Ouvindo a palavra de Deus. E eu coloquei aqui, como levar os filhos a amar a Deus e a sua palavra. Eu quero ler com os irmãos em Deuteronômio capítulo 6, alguns versículos 5 até o 9. Essa foi uma instrução que Deus deu a Moisés para que desse ao povo, né? E isso serve para nós até hoje. A palavra de Deus ela é sempre viva. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5 diz: E amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as suas forças. E estas palavras que te ordeno neste dia estarão no teu coração, e as ensinarás diligentemente a teus filhos, e falarás delas quando te assentares em tua casa, quando andares pelo caminho, e quando te deitares e quando te levantares. E as levarás atadas como sinal em tua mão, e elas serão como testeira entre teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Quando eu devo falar da palavra do Senhor para os meus filhos? Nós acabamos de ler aqui, em todo o tempo. Não podemos perder oportunidades para falar do amor de Deus, da grandeza de Deus, da bondade de Deus para os nossos filhos. E nós, de acordo com a idade dos nossos filhos, nós temos métodos que nós podemos usar, né? Quando a criança é pequena, ele ama ouvir histórias bíblicas, né? E o culto doméstico, irmãos, tem que acontecer em todas as casas. Eu lembro quando meus filhos eram pequenos, nós sempre fizemos o culto doméstico, e eles o Rafael já desde pequeno já tinha prazer de ler o versículo e estudar aquele versículo. E hoje eu vejo o meu filho, o pastor Jarnilson foi pastor dele ali na Vila Formosa, o quanto ele ama a palavra de Deus e o quanto ele tem facilidade de explanar a palavra de Deus, porque desde pequeno ele já tinha esse contato com a palavra de Deus. Então o culto doméstico, ele é válido para todas as casas, mas nós não podemos fazer disso só um costume, né? Vou lá, vou cantar o hino da harpa, vou ler um versículo, cantar um hino e amém, já fiz minha obrigação. Não é uma obrigação, é um prazer. Os seus filhos têm que pedir para você: pai, mãe, vamos fazer um culto doméstico? Você tem que levar os seus filhos a adorar ao Senhor. Você precisa levar os seus filhos a amar a palavra de Deus. E você pode usar, né? Às vezes você lê a palavra de Deus, seu filho é pequeno, ele não entende. Aí você pode dramatizar a história de Golias, de Davi. O Leozinho, ele tinha 2 aninhos, ele já dramatizava Davi e Golias. Meu netinho, tão bonitinho. E o Rafael falava, e a pedrinha, ele fazia assim na testinha e caía para trás, né? Ele nem falava direito, porque ele já estava ali aprendendo a palavra de Deus, né? E quando os nossos filhos já estão adolescentes, já são grandes, eles não vão querer mais ouvir historinha, né? Fazer encenações. Aí você já tem que usar jogos bíblicos. Compre para ele jogos bíblicos. Eu lembro que meus filhos estavam... o Rafael ganhou um computador, aquele computador grandão, né? Aquele primeiro que saiu. A gente comprou um computador para eles fazerem trabalho de escola. E ele queria jogos. Mãe, vou comprar jogos. Aí eu comprei um jogo de moto para ele e um de futebol. Falei, não vou comprar jogo de morte, de nada de ruim. Aí eu vi que ele estava ficando viciadinho naquilo ali, o tempo todo ali jogando. Aí um dia ele falou, mãe, eu quero mais um jogo. Eu falei, não, agora a gente vai mudar. Agora a gente vai comprar um jogo bíblico para o seu computador. E eu comprei, irmão Antônio, ali na colina, vendia um jogo bíblico que tinha
um CD que entrava ali no computador, e eu comprei para ele, para nós juntos brincarmos e aprendermos a palavra de Deus. Então tudo isso, irmãos, são estratégias que nós temos que ter para que os nossos filhos amem a palavra de Deus, para que os nossos filhos estejam o tempo todo conhecendo a Deus, porque conforme eles vão crescendo, eles vão conhecendo a Deus mais de perto, vão tendo experiências com Deus, porque o teu filho não vai viver da tua experiência, o teu filho precisa ter experiência com Deus, e para você transmitir isso, você precisa amar a Deus. O teu filho precisa ver paixão no teu coração, o teu filho precisa ver lágrimas nos teus olhos. Quando você fala da palavra de Deus, o teu filho precisa olhar para você e falar: meu pai realmente ama a Deus, minha mãe ama a Deus. E ele vai querer ser igual, porque ele vai ver que é uma coisa boa. A minha filha é como eu, a minha filha é chorona. Ela chora na presença de Deus, ela se derrama, porque ela sempre me viu fazendo isso, né? Então nós temos que ter amor pela palavra de Deus, amor pelas coisas de Deus, para que nós possamos transmitir isso e os nossos filhos possam crescer assim. Todo o aspecto da cultura moderna tem se esforçado para desviar os nossos filhos de Cristo. Toda a arte, todo filme, todo jogo, tudo, por mais simples que seja, você olha, é um filminho da Disney, eu vou levar meu filho. Não se engane, irmãos, não se engane. Por trás disso, o inimigo está lá trabalhando para afastar o teu filho da palavra de Deus, para mostrar para o teu filho a ideologia de gênero, para mostrar para o teu filho que tem tantas coisas, né, que afastam eles de Deus. Então vigie. Amém? Continuando. Irmãos, ser pai não é uma coisa difícil. Não é difícil. Cada família tem um jeito de estruturar seus filhos. Nós temos que entender uma coisa: o alvo sempre é Cristo. O nosso alvo é o céu. Caminho para o céu só tem um: é Jesus Cristo. Então tudo que você faz, você tem que fazer conduzindo o seu filho a Cristo. Eu sempre levei os meus filhos para compartilhar na igreja comigo. Eles sempre participaram de oração, de jejum, de campanha, assistência social. Eu lembro que o Rafael era pequeno e naquela época a gente não tinha computador como tem hoje, e eu tinha um pouco de noção de mercado. Quem é da minha idade vai saber disso, que no mercado tinha caderneta, tinha uma caixinha com ficha de quem comprava as coisas, né? E eu fazia aquele fichário com todo o alimento que tinha na ciência social, e as pessoas que precisavam de ajuda da ciência social e a idade das pessoas onde eles moravam. Aí ele dizia assim para mim: pai, nessa casa aqui tem criança, então a gente precisa levar bolacha, a gente precisa levar leite, precisa levar um pacotinho de bala. O pai, nessa casa aqui só tem pessoa adulta, mais de idade, então vamos levar leite, né? Vamos levar isso, levar aquilo. E ele ia no mercado comprar as coisas comigo. Isso, irmãos, para criança, sabe, é muito interessante isso. Irmãos, me permita uma coisa aqui. O Juninho conheceu meu filho na época que ele era músico, assim, na atividade. Não é porque meu filho, meu irmão, mas ele tem um talento muito grande musical. Ele foi formado junto com Alexandre Cunha, com o Ramon. Ele tocava junto com esse povo aí. Ele tocava muito bem bateria, muito bem mesmo. Olha, irmão, não é por nada não, mas acho que o único menino baterista que eu já vi tocando e ver o povo dar glória a Deus falar em língua estranha, acho que foi ele. Quando ele solava a bateria, a turma dava glória a Deus e falava em língua estranha. Que ele tinha amor do que fazia e temor a Deus. Temor a Deus. Mas pensa que foi fácil? Pensa que foi fácil conduzir isso aí? Ele queria ser jogador de bola, ele queria fazer luta, mas eu nunca levei. Eu levava ele para estudar música desde 4 anos de idade. Com 2, 3 anos de idade ele já tocava piano, a marcha nupcial assim, ó. E a minha avó ficava assim: Gino, eles
sabe tocar marcha de noiva. Uma vez o Ramon, com o Alexandre Cunha, disse para mim: Giba, traz o seu filho para tocar com a gente, ele tem muito talento, ele vai se explodir. Aí o Ramon falava assim: ele vai enfiar nós no bolso. Ele tinha 12 anos de idade. Eu cheguei em casa e falei para minha esposa: mas de jeito nenhum eu levo meu filho para tocar com eles, eu levo meu filho para tocar na igreja. Eu não quero que ele exploda no mundo, eu quero que ele entre no céu. É assim, irmãos. Agora, se dependesse do menino, que menino que não quer ser jogador de bola hoje? Que menino que não quer ser um lutador de UFC hoje? Que hoje tem de todos os tipos, irmãos. Eu não sou contra isso, mas o que vai levar o teu filho a se aproximar de Deus? O que aproxima o seu filho de Deus? Aí você tira as conclusões. Uma experiência, irmãos, a respeito disso, de levar o filho. Nós temos uma amiga que ela tem 2 filhos e eles queriam fazer luta. Mãe, a gente quer fazer luta, e ela falou: Tata, o que eu faço? Eu não quero que eles vão para esse caminho, mas eles estão insistindo, eu vou colocar. E ela colocou eles na luta. E eles foram fazer luta tal, e gostaram, estavam animados. Aí teve um dia, teve uma competição lá no lugar que eles estavam fazendo luta. E aí todos eles lá com seus kimonos e tal. E eles tinham que passar diante de um banner grandão assim, que tinha a foto de uma pessoa, que não sei se era o cara que inventou a luta lá, e tinha uns negócios lá. Então, eles tinham que passar diante daquilo e tinham que fazer uma reverência assim, e abaixar diante daquilo. E quando eles entraram no carro, um deles falou assim: mãe, eu nunca mais volto aqui. Ela falou: o que aconteceu? Ele falou assim: mãe, eles fizeram a gente fazer uma reverência diante de uma estátua lá de um homem. Eu lembrei da história de Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu falei: eu não vou ajoelhar na frente de estátua nenhuma, eu nunca mais quero voltar. E nunca mais voltaram. Olha a diferença de uma criança que o coração está cheio de Deus e conhece a palavra. Ele nunca mais quis voltar. Ele falou: eu nem precisei fazer nada. Ele, por ele mesmo, decidiu que lá não era o lugar dele. Amém. Como pais, irmãos, nós vamos correr aqui. Como pais, você possui autoridade, porque Deus o chamou para ser autoridade sobre a vida dos filhos. Os pais têm autoridade para agir em nome de Deus. Era assim que Jó fazia sobre a vida de seus filhos. Vocês, pais, estão debaixo da autoridade de Deus. Vocês têm papéis diferentes, porém o mestre é o mesmo. A autoridade bíblica é a mesma. Os pais não podem tentar moldar as vidas dos seus filhos como lhe agrada, e sim como agrada a Deus. Criarem filhos para fazer a vontade de Deus. Formatizar os filhos para servirem a Deus. Enfim, Jó, os irmãos conhecem a história de Jó. Jó sofreu muito, perdeu os filhos, perdeu os servos, perdeu os seus animais, casa, toda a sua riqueza. E por fim a sua saúde. Uma coisa que Jó não perdeu: o relacionamento com Deus. E quero abrir um parênteses aqui, irmãos. Você vai passar por dificuldades. Não reclame de Deus ou das dificuldades perto de seus filhos. Os seus filhos têm que aprender a amar a Deus em todas as circunstâncias da vida. Tem um filósofo, esqueci o nome dele, barbudo lá, Cortella. Obrigado, meu irmão, você ouve mais ele do que eu. Ele disse assim que ele aprendeu a agradecer a Deus em tudo. O pai dele era gerente de banco naquela época, que os gerentes visitavam as casas das pessoas para abrir conta, e era tudo estrada de terra, e o pai dele era um jipe, e um dia o jipe acabou a gasolina. Ele chegou em casa todo sujo, molhado na chuva, e disse assim: o jipe acabou a gasolina, graças a Deus, só faltava 2 quilômetros para mim chegar em casa. O que o filho aprendeu com isso, irmãos? Que haverá dificuldade, mas em tudo precisamos agradecer a Deus, porque diante da dificuldade, Deus também dá o escape.
Então isso é pastorear os corações dos filhos, irmãos. Não fale mal da igreja perto do seu filho. Não fale mal do pastor perto dos seus filhos. Até hoje, irmãos, minha caçula tem 31 anos. Às vezes eles vão comentar alguma coisa em casa, eles falam, mas por que isso, por que aquilo? Aí eu vou tentando colocar um pano em cima, sabe? Eles falam, ô pai, o senhor sabe que a gente não é criança. Ah, não, filho, mas é que sabe o que é? Não, pai, o senhor sabe. Não, mas eu não entro na deles. Não entro. Porque não é bom. Agora, tem coisas que você tem que esclarecer a situação. Às vezes, irmãos, uma palavra sua, ela pode matar a vida espiritual do teu filho. Eu dei aula para um menino que eu estava falando para eles, eles eram pequenos ainda, e eu falei para eles, olha, vocês quando crescerem, vocês vão ser pastores, vão ser obreiros. Ele, Deus me livre, ele deu um grito assim, Deus me livre, eu nunca quero ser pastor, porque na minha casa, o meu pai só fala mal, o pastor só sofre, meu pai só fala mal de pastor, eu nunca quero ser pastor. Aí eu falei para o meu esposo depois, falei, que tristeza, o que esse pai está plantando no coração. E era um menino muito inteligente, que a gente via, tinha facilidade na palavra de Deus, podia ser um grande obreiro na casa do Senhor, mas desde pequeno ele já via dentro de casa algo que entristecia o coração dele, e ele colocou no coração dele que ele nunca queria. E quando chegou na adolescência, os 2 filhos desse irmão saíram da igreja e foram para o mundo, porque dentro de casa não tinha coisas boas, só tinha reclamações e murmurações. Então cuidado, para você não matar a vida espiritual do teu filho dentro da tua casa. Outra coisa, irmão, seja amigo do seu filho, viu? Eu e meus filhos, a gente tira sarro um do outro. Com todo respeito, é lógico, né? As coisas têm limite, tem respeito. Mas o meu filho faz piada comigo, eu faço com ele, é minha filha. A gente dá risada junto, a gente brinca junto. Eu sempre fui em lanchonete com meus filhos. Sempre acompanhei eles com a mocidade da igreja. Sempre. Alugávamos chácara com a mocidade, com os filhos junto. Às vezes eu fico até envergonhado e eles me chamam para estar junto com eles. E assim, Juninho, olha, irmãos, faz tanto tempo que eu não congrego mais com esse menino, com essa menina aqui. Eles vão sair, vão em alguma lanchonete e ligam para o meu pastor, o senhor não quer vir? Nós estamos reunidos em tal lugar. Aí eu vou, sinto saudade deles, eu vou também. Nosso pastor está fazendo aniversário hoje, né? Nosso pastor Paulo. E domingo cantaram parabéns para ele, fizeram uma oração, foi uma coisa muito linda, a igreja toda chorando. Aí quando eu terminou o culto, conversando com a minha família, eu disse assim, tinha uns amigos também nossos ali, o Leandro, a Edilane, o Márcio, o Celso, a Márcia, né? E eu disse assim, como é gostoso você ver a igreja, né? Felicitando o pastor, mas de coração e não por obrigação, com lágrimas nos olhos, né? Isso é muito bonito. A minha filha me abraçou e disse assim, sempre fizemos isso por você, pai. A gente adorava ser apacentado por você. Irmãos, eu nunca obriguei os meus filhos a congregarem comigo, nunca mandei neles. Inclusive eu sempre aconselhei a minha filha e meu filho para não ser aluno de um professor só. Falei, às vezes você precisa sair, conhecer outros pastores, aprender coisas novas, porque um aluno não é bom ser aluno de um professor só, precisa ter outras experiências. E o dia que ela saiu da congregação que eu congregava, para vir congregar em Campinas, ela disse, pai, o pai sempre me ensinou que eu precisaria ter outros professores, e agora eu quero congregar em Campinas para ter outros professores. O senhor estava lá, né? Ah não, o senhor já tinha sido. Era o pastor Deverson que estava lá. Então, irmãos, ame os seus filhos. Só terminando a história de Jó. A história de Jó começa tendo Deus como sua prioridade. Passou todos os seus dias mais difíceis relacionando-se com Deus e não blasfemando. E terminou seus dias na terra servindo a Deus, tendo tudo em dobro os seus bens materiais. E agora 20 filhos. Foi isso? 10 na terra e 10 no céu. Às vezes você já perdeu algum filho aqui na terra, mas o seu filho está no céu, você continua sendo pai.
pai de tantos filhos, né? Tom Jó teve mais 10 filhos aqui na terra. E Deus restaura, irmãos. Minha esposa já disse aqui o que o inferno faz. Eu escrevi algumas coisas aqui. O inferno vem fazendo esforço concentrado para destruir a família. A família está sendo bombardeada com um arsenal pesado. Há torpedos mortíferos apontados para a sua família. É crise conjugal, crise no meio dos jovens, crise dos valores, crise moral, crise econômica. A família está perdida, a educação moderna está sem rumo, as instituições não sabem o que fazer para reverter a crise. Deus pode restaurar sua família, seus filhos, seu casamento, suas finanças, quando deixamos de murmurar e dobramos os nossos joelhos para falar com Deus. Ele se manifesta ao nosso favor e reverte a situação. Deus é o mesmo, irmãos. Deus tem poder. Entregue a sua família a Deus, mas faça a sua parte. Apacente o coração dos seus filhos. Não é para apacentar, não é para bater, irmãos. Bater. Não, quem manda nessa casa sou eu. Não precisa dizer isso para o seu filho. É só você amar o seu filho, ensinar ele e respeitá-lo. Ele vai te respeitar também, e saber que naquela casa tem um pai que é autoridade. Irmãos, adolescente, se você bater num adolescente, castigar um adolescente, você vai deixar ele mais longe de você ainda. Quem tem filho adolescente, guarde bem essa palavra. O teu filho adolescente, ele precisa de amigo, ele precisa que você sente com ele e fala: filho, por que você está errando? O que aconteceu? Você está precisando de ajuda? O pai está aqui, a mãe está aqui. Porque se você castigar ele, você vai deixar ele mais longe de você ainda. É diferente de uma criança pequena, que a criança pequena, você castiga ela, você dá um tapinha nela, ela vira as costas, vem, te abraça e te beija, porque ela não guarda no coração. Mas o adolescente, ele começa a guardar. E se você não for amigo, se você não for companheiro, se você não for amoroso com o teu filho, e outra coisa, irmãos, peça perdão quando você errar, porque o pai acha que ele é tão pai, ele é tão poderoso, ele é tão, que ele não precisa pedir perdão para o filho. Peça perdão pelo teu filho quando você errar, porque às vezes nós erramos, irmãos. Uma vez o meu esposo deu uma dura tão grande no nosso filho, por causa de umas picuinhas que estava tendo na igreja, e deu um sermão nele duro. E ele saiu, pegou o bagzinho dele da bateria e foi para o ensaio. E era culto de Santa Ceia. Foi cabisbaixo. Às vezes alguma coisa ele falava, mas ele era bem quietinho, baixou a cabeça e foi. E quando meu esposo estava no púlpito, antes de servir a ceia, ele olhou para o Rafael e falou: não, eu não posso tomar ceia sem pedir perdão para o meu filho. Ele saiu de onde ele estava, foi até a bateria, falou: filho, me perdoa, o pai precisa tomar ceia, o pai errou, falou muito duro com você, pediu perdão, foi perdoado e tomaram a ceia em paz. Porque são almas, os nossos filhos são almas preciosas para o Senhor, e você não pode lançar o teu filho no inferno. Você precisa ter essa humildade de quando você vê que você está errado, porque na hora da cabeça quente, do nervoso, falamos coisas que não deve, ou fazemos coisas que não deve. Peça perdão, ame o teu filho. Pedir perdão ao filho, irmãos, é ganhar o coração dele, viu? É ganhar o coração dele. A gente acha que nós somos pai, quem manda que sou eu não volto atrás. Dizia o meu pai que carro bom é aquele que tem marcha ré. Esse é o carro bom. Você chega no abismo assim e fala: opa, engata ré e volta. Porque se não tiver ré, cai no buraco. Às vezes nós precisamos dar ré. Bom, enfim, vamos aqui tentar resumir o máximo aqui para a gente 9 horas, Vamos em 5 minutos encerrar tudo. O Salmo 127, verso 4 diz assim: olha, os nossos filhos são como flechas na mão do valente ou guerreiro. Uma flecha só é boa se acertar o alvo, caso contrário será uma flecha perdida. Você é o guerreiro, afia a tua flecha, trabalha a tua flecha, para que você acerte o alvo. Porque se você, como guerreiro, não saber usar a tua flecha, tem outros guerreiros lá fora que vão usar a flecha, e às vezes depois ela pronta ainda, vão usar a flecha.
Os pais têm flechas na mão. Nós podemos aqui, precisamos pastoreá-los, levando na direção de Deus, ao alvo. Isso requer tempo, esforço, dedicação. Não dá para pastorear os filhos sem dedicação, sem esforço e sem tempo. Eu não tenho tempo. O tempo que você tem é para a tua família. Permita-me, pastor Jaderson, nunca coloque a igreja na frente da tua família. Eu, quando era mais novo, ouvia isso, que primeiro a Deus, igreja e depois família. Não, é Deus, a família, trabalho e igreja. Você tem que adorar a Deus, cuidar da tua família, trabalhar e vir para a igreja. Se você fizer o contrário, as coisas saem das tuas mãos. Depois não adianta reclamar para Deus. Deus, eu sempre quis servir. Você serviu a Deus, mas não pastoreou a sua família. Todos nós que somos pais, temos um rebanho. E o nosso rebanho é a nossa família, são os nossos filhos. Até porque, se não pastorearmos bem os nossos filhos, como teremos cuidado das coisas de Deus? Então, cuide da tua família, porque ninguém vai cuidar dela. Pode até orar, mas cuidar não cuida não. Então, cuide da sua família, pastoreie o coração dos seus filhos. E muitos exemplos, né, irmãos? Nós podemos citar o exemplo aqui de Abraão, o velho Abraão. Pastoreou o coração do seu filho, ensinou o filho a oferecer sacrifício a Deus. Chegaram lá na montanha, nos montes de Moriá, e o filho disse assim: "Meu pai, eu estou acostumado a oferecer sacrifício, estou sempre junto com o Senhor, está aqui o cutelo, está a lenha, está o fogo, mas eu dei uma olhada aqui, não vi cordeiro ainda não." Irmãos, você leva seu filho para cultuar Deus com você? O seu filho já viu você orando em casa? Vê você orando na igreja? Menino, quando você chegar na igreja, tem que dobrar o joelho e orar. Pastor, Deus colocou uma mensagem hoje no meu coração, que isso é para jovens, né? Porque às vezes eu ouço pastores dizendo assim: eu não gosto de falar mal de jovem, viu, irmãos? Eu não gosto não, porque jovem tem que ser trabalhado a vida dele, porque todo jovem é bênção. Eu já dei trabalho e hoje eu sou bênção. Os jovens de hoje não oram, os jovens de hoje não jejuam. Vamos ser sinceros, nós aqui da minha idade, um pouquinho menor que eu, você dá esse exemplo para os jovens? Quando o jovem chega na igreja, ele vê você de joelho dobrado? Quando o jovem chega em casa, ele vê o pai orando, lendo a Bíblia? Ou vê a mãe e o pai no celular, no WhatsApp, assistindo o jogo, brigando, discutindo por futebol? Irmãos, é reflexo. Eu ouvi vários pastores dizendo para mim: os jovens de hoje não é como antigamente, que oravam. Aí eu chego na igreja, vejo os pastores tudo sentados, os obreiros tudo sentados, conversando, vendendo, trocando, negociando. O que os jovens oram, irmãos? Mas aqui os jovens oram. Amém? Em nome de Jesus. Então Abraão, um exemplo, certo? Vamos lá, vamos só terminar, só citar os exemplos aqui. Tem vários exemplos, né? Nós podemos ver aqui, irmãos, a responsabilidade de Joquebede. Criou um filho para ser o libertador de Israel. Nós vemos aqui a responsabilidade de Ana. Criou um filho para ser sacerdote, profeta e juiz. José foi um jovem que, mesmo longe dos pais, guardou no coração o temor a Deus e a convicção da sua fé. A serva que trabalhava na casa de Naamã. Maria e José, irmãos, a responsabilidade de criar o nosso Salvador. E qual é a nossa responsabilidade, irmãos? Os nossos filhos são ganhadores de almas para Cristo. Eu nunca pedi a Deus para o meu filho ser um advogado, ser um juiz, nunca, e nem a minha filha. Eu ensinei a eles, dei estudo a eles, mas eu sempre orava a Deus, que os meus filhos sejam ganhadores de almas para o teu reino. Sempre orei a Deus assim, irmãos, com toda sinceridade. Orava sobre a cabeça dos meus filhos e dizia a ele:
Deus abençoa o meu filho, para que ele cresça na tua casa, na tua presença, no teu temor, e que ele seja ganhador de almas. Porque a Bíblia fala, irmãos, quem ganha alma sábio é. Amém, irmãos? Você quer encerrar? Somos os pastores dos nossos filhos, irmãos. Somos seus mentores. Como eles estão sendo pastoreados? Salmo 23, né? Você leva o seu filho para águas tranquilas? Você leva seu filho para pastos verdejantes? O seu filho, quando está doente, ele se sente seguro. Dizer assim: pai, ora por mim, me unge, ou ora por mim. Seu filho sente segurança na sua casa, ou quando ele está com dificuldade, ele vai pedir informação ou ajuda para pessoas de lá de longe. Ou ele fala assim: pai, eu vou fazer uma prova, pai, ora por mim. Mãe, eu estou assim, ora por mim. Você é essa referência na sua casa ainda? Se você não é, você pode começar a ser hoje essa referência. Porque nós precisamos pastorear o coração dos nossos filhos, irmãos. Porque o mundo não tem pastor. O mundo tem mercenário. Mercenário. Mas Deus tem levantado você como pastor da sua casa. Pastoreie o coração dos teus filhos com amor. Josué capítulo 24. Josué, diante de todo aquele povo, ele decidiu, ele falou assim: olha, escolham hoje a quem vocês vão servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você tem que decidir por você e pela tua casa, porque o povo seguiu, falou que ia seguir com Josué, mas não seguiu. Depois que Josué levantou uma geração que não conhecia a Deus. Olha, os pais que estavam ali fazendo aquele compromisso com Josué se esqueceram de contar para eles como eles tinham sido tirados do Egito com mão forte pelo Senhor. Eles se esqueceram de contar, e aquela geração que levantou após Josué não conhecia. Lê lá Juízes capítulo 1, 2, 3, que os irmãos vão ver. Aquela geração não conhecia o Senhor. E foi culpa de quem? Dos sacerdotes, dos juízes, dos profetas? Não, foi culpa dos pais, que não contaram para os filhos as maravilhas do Senhor. E que você não tem essa culpa, né, de não falar para os seus filhos das maravilhas do Senhor. Amém, graças a Deus. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, irmãos. Nós compartilhamos com os irmãos a palavra de Deus. Procura colocar em prática. Eu preciso me consertar todos os dias. Todos os dias. Não é porque eu já criei os meus filhos que eu acertei em tudo. Talvez hoje, com um pouquinho mais de conhecimento que eu tenho, eu faria diferente. Mas uma coisa eu sempre fiz: orei pelos meus filhos. Eles têm que ver orando por eles, irmãos. Eu oro pelos meus filhos, mas ele vê você orando. Irmãos, você não tem noção como é gostoso. Vou citar uma experiência aqui como pastor. Um dia eu estava, porque eu sempre gostei de estar na igreja orando pelos irmãos, e às vezes falando o nome dos irmãos, do povo, e eu estava orando lá na alta colina ainda, e eu estava de joelho dobrado orando, e eu citei o nome de uma irmã que estava passando por muita dificuldade, orando por ela, para Jesus abençoar, salvar o esposo, dar ela vitória, dar ela graça, e não estava vendo, estava de costa, de joelho aqui. E ela estava entrando, na hora que ela disse no testemunho, a hora que ela entrou, eu comecei a orar por ela. Irmãos, aquilo foi um ânimo no coração dela. Você não tem noção. Alguém está orando por mim. Ora pelo teu filho. Vem cá, filho. Agradeça a ele pelas bênçãos recebidas. Quando ele comprar um carro novo, ora por ele pelo carro. Ora por ele, irmãos. Ele tem que ver você orando por ele. Amém? Podemos orar, pastor? Só orar com a família. Estaremos orando, irmãos. Maravilhoso Deus, maravilhoso Pai. Jesus, aqui está a tua igreja.